chamado Mon Voyage à Pied, minha viagem a pé. Costumo dizer sempre, o entusiasmo é tal que eu, quando comprei o livro nessa alfarrabista, estava tão nervoso, cliquei 2 vezes e como vieram 2 livros, não é? E em 1939, em 38 para 39, esta menina planeou fazer Paris-Saigão de bicicleta sozinha. Não fez Paris-Saigão, mas fez Paris-Líbano. Portanto, ela saiu de Paris, veio cá abaixo ao sul de França, foi à Itália, foi à Grécia, foi à Turquia, inverteu para o Líbano sozinha e escreveu um livro sobre isto. Bom, em 39 a guerra começa e ela não pode progredir. E quando a guerra começa, esta menina ficou de tal modo desesperada com o que estava a passar que voltou à Europa num barco, e andei à procura do barco, encontrei o barco, chamava-se Ali Pasha, já estava desmantelado, mas depois encontrei a documentação do barco, e vai para Paris, e vai de Paris à Alemanha, onde tinha estado, e vai à Alemanha falar com um indivíduo chamado Félix Dassel, e vai-se oferecer como espia para os alemães. E é aceito como espia para os alemães. E é mandada para Paris, para depois ser infiltrada em Inglaterra. E esta menina vai, digamos, para Paris, Madrid, porque de Madrid depois faria a viagem para a Inglaterra. Ao chegar a Madrid, esta menina tinha que ir ao departamento de controle dos passaportes. E tinha que ser sujeita às razões pelas quais queria ir para a Inglaterra. E esta menina disse, tinha um cãozinho Fox Terrier ao colo. E estava no departamento de passaportes a falar com um homem chamado Kenneth Benton, com quem ainda me escrevi. E o Kenneth Benton perguntou-lhe, a menina quer ir para Londres fazer o quê? E ela respondeu, quer ir para Londres espiar. E ante tal candura, o Kenneth Benton ficou atrapalhadíssimo da vida e telegrafou para Londres a perguntar o que é que havia de fazer. Só que, como sabem, os que viram, digamos, um filme sobre a máquina Enigma, durante a Segunda Guerra, os ingleses escutavam as comunicações secretas alemãs. Os alemães codificavam as comunicações através da máquina Enigma. E depois, mais tarde, uma máquina mais elaborada chamada Geheimschreiber. E todos eles, porque escutavam e descodificavam, sabiam deste recrutamento. E sabiam quem ela era, e sabiam que tinha sido recrutada, e sabiam que estava em Madrid, e disseram ao Kenneth Benton, deixa seguir. E esta menina foi para a Inglaterra e viveu entre Londres e Bristol, e era a partir daqui que ela enviava mensagens escritas primeiro em tinta invisível e depois mais tarde através de um radioemissor para a Alemanha. Por causa de obter o radioemissor, esta menina veio a Lisboa encontrar-se com o seu agente alemão. O que é que este livro permitiu concluir, investigar, saber? Primeiro, esta russa, naturalizada francesa, veio a Lisboa porque Lisboa era um território neutral. Encontrar-se com o seu agente alemão. Isto era possível porque isto era um território neutral. Esta russa disseu mensagens codificadas, primeiro em tinta invisível e depois através de um radioemissor que ia buscar a Lisboa. Mas eu não disse que mensagens eram. Eu não disse para que é que eram essas mensagens. É que esta menina fazia parte de um organismo que foi criado para enganar os alemães quanto ao local onde seria o desembarque na frente norte. Nomeadamente o saber se o desembarque ia ser no local onde foi a Normandia, ou se iria ser onde se tentou enganar os alemães, que seria ali no Pas de Calais. Os alemães convenceram-se que o desembarque ia ser no Pas de Calais porque é uma zona, digamos, de águas calmas, porque é o caminho mais curto, digamos, que existe entre a Inglaterra e a França. Nunca lhes passou pela cabeça que o local podia ser a Normandia, porque é uma zona escarpada, muito difícil de acesso. E, portanto, todo um conjunto de pessoas foram mobilizados, entre as quais ela, para criar aos alemães a ideia de que, efetivamente, o desembarque ia ser na Normandia. Eu dou só um breve exemplo, e saio já deste livro e deste tema. Por exemplo, ela dizia, ontem passou aqui um soldado
que trazia no uniforme, o símbolo tal e tal. E os alemães concluíam: então, se esse soldado traz esse símbolo tal e tal, pertence ao regimento tal. Se pertence ao regimento tal, então é porque os ingleses estão a mobilizar todas as tropas, então cá está, confirma-se mesmo que o desembarque vai ser no sítio tal, etc. Bom, para só rematar, é evidente que a escrita de um livro, nomeadamente com esta natureza, faz com que nós acabemos por nos envolver com as pessoas. Neste caso, esta senhora estava já morta, mas com todas as pessoas que de algum modo contribuíram para que esta realidade fosse possível. Estou a aproximar, digamos, do fim daquilo que eu gostava de vos trazer, não necessariamente dos livros. Vou-vos trazer um pequenino livrinho só para um aspecto. Como sabem, o 007 foi criado por um escritor britânico chamado Ian Fleming. Muitas pessoas viram e continuam a ver o 007 no cinema, não fazem a mínima ideia do que é que são os livros que foram escritos por Ian Fleming sobre a sua personagem 007. Comparados os livros com os filmes, há que dizer que Hollywood assassinou definitivamente a personagem 007. Os filmes são, mesmo descontando os efeitos especiais magníficos, a maior borracheira, a maior pepineira, a maior zero intelectual que imaginar se possa. O maior zero intelectual. Não é assim na escrita. O Ian Fleming é um grande escritor, o irmão dele já era um grande escritor, o Peter Fleming, que tem livros de viagens, e portanto, quando fez 100 anos do nascimento, eu atrevi-me a publicar este livro. Este livro é algo que a mim próprio me surpreendeu pela investigação que fiz e que mostra o seguinte: o 007 que nós temos no cinema é rigorosamente o contrário daquilo que é o 007 tal como foi criado por Ian Fleming para os livros. O 007 que está criado pelo Ian Fleming é ele próprio. E o livro abre precisamente com isso mesmo. Não vale a pena a ler, mas com a demonstração das semelhanças que existem entre ambos. Ambos eram órfãos, ambos tinham estudado em Kitzbühel, ambos tinham o mesmo handicap no golfe, ambos gostavam de ovos mexidos, ambos. Portanto, é o Ian Fleming que se joga naquele personagem. Além disso, o 007 é um indivíduo neurótico. E uma análise psicanalítica feita da personagem veio a revelá-lo. Ele veste sempre fatos azuis escuros. Ele veste sempre gravatas de tricô pretas. Ele fuma sempre cigarros Morland. Ele calça sempre o mesmo tipo de sapatos e a mesma marca de sapatos, etc, etc, etc. Por outro lado, do ponto de vista existencial, o Ian Fleming, que é o 007, o James Bond, é o agente que tem licença para matar, vive obcecado com o tema da morte. E grande parte dos livros são precisamente ensaios sobre esta questão, que é também uma questão que está constantemente presente nas preocupações, diria até mesmo filosóficas, do próprio Ian Fleming. Por outro lado, indo mais longe, e vou já sair daqui, porque só dar pistas, enfim, um pouco mais do que isso. Se vocês repararem, digamos, nas narrativas, até que o cinema trouxe, verificarão, sabem o que é a alquimia, não é? A alquimia é aquele ramo do pensamento que parte da transmutação dos metais, digamos, não nobres, em metais nobres, nomeadamente a busca do ouro, portanto, a transmutação dos metais, do ferro e ouro, ou do chumbo e ouro. Mas a alquimia é mais do que isto, digamos, é uma filosofia do enobrecimento da própria alma, para a sua purificação. Reparam, por exemplo, que palavras como Goldfinger, como The Man with the Golden Gun, estão presentes. Golden Eye, porquê Golden Eye? Golden Eye é a mansão da Jamaica que o Ian Fleming comprou e onde escrevia todos os anos mais um livro, e onde o Sting escreveu uma das suas
peças musicais, Every Time You Break, Every Time You Breathe, Have You Bond You Break, é uma das linhas desse poema. Porque Every Bond You Break? Porque o Sting, quando escreveu essa peça, estava sentado precisamente à secretária onde o Ian Fleming tinha escrito os seus livros, na GoldenEye, na Jamaica. Portanto, o que é que este livro mostra? Mostra em que medida é que o entretenimento universal do cinema, da televisão, disto, daquilo, consegue destruir completamente. E porquê é que ele escreveu este livro? Porque durante a Segunda Guerra Mundial o Ian Fleming tinha trabalhado nos serviços secretos da Marinha, no Almirantado Britânico, ao serviço do Almirante Godfrey. E de uma das vezes veio a Lisboa, a caminho da América. E quando se retirou da Marinha e começou a sua vida, ele estava num período de uma enorme depressão. Não sabia o que havia de fazer. Nem ele, nem a mulher. A mulher dedicava-se à pintura. E ele, sem saber o que fazer, ela disse: mas porquê tu não escreves? Escrever o quê? Sobre o quê? Tu porquê não escreves sobre as suas experiências de guerra? Ele resolveu, de facto, escrever sobre as suas experiências de guerra. E pensou escrever um livro. E escreveu o primeiro livro. E o primeiro livro chamava-se Casino Royale. O filme não tem nada a ver com o livro. A história do Casino Royale livro não tem nada a ver com a história do Casino Royale filme. Não, Hollywood trucidou isto. Isto é uma coisa inacreditável. E quando ele escreveu o Casino Royale, as pessoas diziam, inspirado na sua visita a Lisboa, ao Casino do Estoril. Não. O Casino Royale é situado num lugar completamente, digamos, mirífico do sul de França, que ele inventou, que não existe, e não tem nada a ver, porque ele achou o Casino do Estoril quando cá esteve, e foi lá, uma coisa triste, sem graça, sem jeito, sem nenhuma espécie de piada. Mas faltava-lhe um nome para um personagem. Ele inventou uma personagem, portanto, o James Bond, não é? E havia que encontrar um nome para esse personagem. E ele encontrou o nome James Bond porquê? Hoje, enfim, até já os jornais contam esta história 1000 vezes, na altura que isto surgiu ainda era um... É porque lá em casa ele tinha, como as pessoas têm muitas vezes nas suas casas, álbuns com coisas bonitas, enfim, fotografias, faianças, isto, tinha lá um livro sobre os pássaros das Índias Ocidentais, The Birds of West Indians. E o autor chamava-se James Bond. E ele olhou e disse: fantástico, cá está o nome, James Bond. E um dia a televisão australiana marcou uma reportagem em que apareceu o verdadeiro James Bond, que era um velhinho australiano, especialista em passarinhos, não é? Envergonhadíssimo, ao lado do Ian Fleming, Ian Lancaster Fleming. Este é o verdadeiro James Bond. Ora bem, este livro mostra precisamente esta outra faceta. Reparem, Ian Fleming, serviços secretos, e não contei nada do que ele fez nos serviços secretos, e fez muitíssimo nos serviços secretos. Um homem de uma cultura extraordinária. Ele tem uma autorização escrita, assinada por Carl Jung, para traduzir do alemão um texto do Paracelso. Isto mostra de quem é que nós estamos a falar. E, no entanto, digamos, hoje ninguém faz a mínima ideia. Caiu na desgraça de por dinheiro, vendeu os direitos de autor, digamos, cinematograficamente. E assim ficou. Bom, vou-me já embora, prometo, juro. Um dia resolvi que se calhar o melhor era fazer, porque não, uma história, contá-la como deve ser, com historiografia, e depois desenhar eu próprio, desenhar isto é, escrever o guião para uma banda desenhada. E assim fiz. Resultado, desastre total. No setor da banda desenhada, os que chegaram lá e viram que isto tinha aqui texto, não querem, só queriam ver bonecos. No setor dos que gostam de ler livros com texto, quando viram bonecos, também não levaram. O livro passou para a secção infanto-juvenil. Bom, o que é que este livro conta? Este livro conta outro aspecto interessante. O ator Leslie Howard, que os mais velhos conhecem, porque fez um filme que penso que os mais novos ainda que nunca mais esquecerão, chamado E Tudo o Vento Levou, em que há a célebre cena do beijo do Clark Gable, toda a gente, enfim, lembram-se, estão a ver como se lembram. Ninguém se lembra de facto do Leslie Howard. O Leslie Howard é o galã de boas maneiras. Eu, quando apresentei este livro na Cinemateca, eu disse, Hollywood tinha criado o estilo do galã duro, bruto, que batia nas mulheres, rude, como o Humphrey Bogart. E o Leslie Howard era um homem, digamos, um galã fino, de boas maneiras, delicado, e o João Bernardo da Costa, que ainda era vivo, disse: mas aquilo que você não sabe é quem levou o Howard para Hollywood foi o Bogart, foi o Bogart que o levou.
Bom, o nosso amigo Leslie Howard vem a Lisboa, durante a Segunda Guerra Mundial, fazer 2 conferências de propaganda inglesa. E quando regressa, o avião que passa do Golfo de Biscaia é